Olá, hoje é o dia 14 de setembro. A nossa meditação é baseada em Romanos 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A gente poderia então pensar que no nosso mundo de hoje, na verdade, o que acontece é que muita gente se alegra com os que choram e com a derrota do outro. E isso não é possível no reino de Deus. E aqui nós vemos então um imperativo, é uma ordem: alegrai-vos com os que se alegram, regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Essa é uma atitude do discípulo de Cristo, que na verdade não tem inimigo aqui nessa terra, a não ser o inimigo que nós chamamos de inimigo das nossas almas, cujo nome quer dizer inclusive inimigo. Senão, nós não temos, humanamente falando, nós não temos inimigos, ou seja, nenhum ser humano é inimigo do discípulo de Cristo, porque ele pode mesmo orar por aqueles que perseguem ele e perdoar todas as pessoas que o fazem mal. Então nós não temos inimigos. Você vai ver, às vezes, nas redes sociais, muita gente se alegrando com a derrota do outro. E eu me lembro que em 93, quando nós nos casamos, a Susan e eu, voltamos ao Brasil, onde iríamos ficar durante aproximadamente um ano, e eu me lembro que nós chegamos, já no final do ano, nós chegamos então numa grande cidade do Brasil, e chegamos na estação, aproximadamente às 5 da manhã, e pegamos um táxi para irmos ao local onde iríamos morar. E enquanto o táxi estava atravessando o centro da cidade, nós ouvimos barulho de fogos de artifício, de bombinhas, aquelas bombas que às vezes quando a gente era guri saltava, mas um barulho ensurdecedor não lembro mais como se chama aquela coisa em português, mas muito barulho. E eu então perguntei ao taxista: o que está acontecendo? Isso não é carnaval, e no carnaval não existe esse barulho, né? Mas o som de música, de samba, mas não de batucada, mas não era som de música, era um barulho, né? Ensurdecedor e difícil de suportar. E o taxista me falou: na verdade, isso é uma comemoração futebolística. Falei: mas de manhã, uma hora dessa? Falei: porque o jogo foi no Japão. E é uma decalagem um fuso horário de aproximadamente 12 horas, então aqui é muito cedo. Mas eu perguntei: o que eles estão comemorando? Mas uma equipe da cidade está comemorando a derrota da outra equipe lá no Japão. Eu não suporto nenhuma equipe de futebol, não gosto disso, mas nesse dia eu fiquei mais ainda indignado com essa coisa. Sem querer ofender quem gosta de futebol, de torcer por futebol. Mas esse é o tipo de coisa que não pode existir no reino de Deus. Você não se regozija com a derrota do outro no reino de Deus. Isso é coisa do diabo mesmo, coisa do mundo. No reino de Cristo, nós nos alegramos com os que se alegram, mas quando eles não se alegram, a gente chora, mesmo que seja o seu inimigo. Você não pode ter essa atitude como aquele pessoal, né, naquela cidade do Brasil, que estava comemorando a derrota da outra equipe. Né? Coisa mais estúpida, né, inclusive. Não existe esse tipo de comportamento, não existe no reino de Deus. Se alguém vive disso, é porque ele ainda não conhece Jesus. Olha como Jesus se comporta quando faça o sofrimento dos outros. O que é interessante é que em Romanos 12 não estamos falando assim de chorar no Espírito, se alegrar no Espírito do Senhor. Não, é com a sua alma mesmo que você se alegra e que você chora. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Por que Jesus se perturba aqui? Porque a morte é uma ofensa à vida. A morte é uma abominação. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o verso 35 do capítulo 11 de João diz: Jesus chorou. Muitos dizem que esse Jesus chorou é um dos versos mais sublimes de toda a Bíblia. O Filho de Deus, Deus é conosco, Emmanuel, chora porque o seu amigo faleceu. Jesus não vai se regozijar, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar Lázaro,
que já está morto há 4 dias. Maria, Marta choram, os judeus que acompanham Maria e Marta choram, Jesus chora também. Quando você chora, Deus chora com você. E você também deveria chorar com os que choram. Nunca se regozije com a derrota de alguém. Porque se você faz isso, você está se colocando no mesmo nível que o diabo e aqueles que andam com o diabo. Que faz a festa quando alguém morre, que faz a festa quando alguém perde alguma coisa. Nós não temos inimigos humanos. Então por que nós nos regozijaríamos com a derrota de alguém? No reino de Deus isso é impossível, não faz sentido. E se você vive uma vida assim, é porque você nunca conheceu Jesus. No dia em que você conhecer Jesus, mesmo que você seja crente, tem muito crente que não conhece Jesus, né? Não sabe ainda quem é Jesus, nunca teve uma experiência com Jesus. É por isso que um dia Jesus vai dizer para muitos, eu não vos conheço. Ou seja, entre eu e você, entre nós, não existe nenhum relacionamento. É isso que Jesus queria dizer. Nós não temos relacionamento algum. Não vos conheço. Ou seja, não tenho relacionamento com vocês, nem vocês comigo. Há um momento em que a gente precisa tomar uma decisão séria. Eu sou treva ou eu sou luz? Porque se eu sou luz, eu vou me alegrar com os que se alegram. Mas quando alguém chora, eu choro também. Não existe coisa pior do que ver perecer alguém. Mesmo alguém que foi um assassino, um homem perigoso. A gente crê na justiça, né? Mas nós não nos alegramos quando uma pessoa morre, mesmo que tenha sido uma pessoa abominável. Nós choramos porque Deus também chora. Deus que é justo, ele chora. Efésios capítulo 4, verso 32 diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha a chave aqui. Deus nos perdoou em Cristo, nós perdoamos. Deus é benigno para conosco, nós somos benignos. Deus foi misericordioso para conosco, nós também somos misericordiosos. Deus nos perdoou, nós perdoamos. Então, eu te encorajo a deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que você deixe de lado aquele desejo abominável que você tem de rir quando as pessoas estão chorando. Mesmo que seja porque a equipe de futebol delas perdeu. Um cristão não entra nesse tipo de coisa. Deus te abençoe. Cuidado, Deus está te vendo.